Olá, boa noite. O programa Em Off desse domingo está começando e hoje nós vamos ter uma visão geral da política internacional, política brasileira e política pernambucana. Para isso, convidamos Elton Gomes, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, no programa Em Off, que está começando agora. Elton Gomes, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado pelo seu atendimento ao nosso convite, ao convite da nossa produção do Em Off, para estarmos nesse domingo conversando aqui e na atenção aí dos nossos telespectadores, para falarmos a respeito do cenário mundial, do cenário nacional, do cenário estadual, no que diz respeito à economia, à política. Podemos começar com o cenário internacional? Naturalmente. Bom, a grande polêmica dessa semana que passou foi o bombardeio lá do Trump na Síria, em resposta àquele ataque de gás que foi absurdo. Mas muita gente ficou receosa. Pode vir uma terceira guerra mundial a partir de agora. Você acredita que seria nesse tom aí, nessa esfera, poderia desencadear uma nova guerra isso aí? Mário, os Estados Unidos da América e a Federação Russa são os dois países mais poderosos do ponto de vista militar do mundo, seja em termos convencionais ou da posse de armas de destruição em massa. E evidentemente que a possibilidade de conflito, ainda que remota, entre esses dois países inspira, não é, toda essa apreensão, todo esse cuidado, mas não me parece que o evento ocorrido dessa semana, ou seja, o ataque com mísseis de cruzeiro a uma base aérea na Síria, seja alguma coisa para promover uma escalada generalizada do conflito e produzir um enfrentamento direto entre a Rússia e os Estados Unidos. Me parece que o governo americano fez com Trump foi dar uma mensagem de força para provar para os seus aliados e para o próprio Trump se referendar do ponto de vista da política doméstica, principalmente dentro do seu próprio partido, que não permitiria que o regime sírio de Bashar al-Assad empregasse armas químicas de modo indiscriminado, atacando zonas densamente povoadas por civis, onde operam rebeldes que querem depor o seu governo. Então isso foi uma resposta de força do presidente Trump para poder se viabilizar tanto do ponto de vista das suas alianças com países aliados, como do ponto de vista de satisfazer os aliados domésticos. Mas a preocupação de muita gente era a seguinte: olha, na Síria há tropas russas, há tanques russos, há soldados, enfim. E em atingindo algum desses, poderia criar um conflito entre os dois países. Isso seria possível ou não? Possível é, mas diante da maneira como o ataque foi desfechado, é alguma coisa altamente improvável. Porque, primeiro, os americanos avisaram aos russos com alguma antecedência de que iriam bombardear instalações para que os russos não tivessem deixado ali nenhum soldado, nenhum elemento observador, já que a imensa maior parte das tropas russas não se encontra naquela região. E, de outro lado, o ataque feito com mísseis de cruzeiro, não é? É um ataque feito de maneira, como se diz, cirúrgica, ou seja, com alto nível de precisão, com baixo risco para os militares americanos, mas com eficácia limitada. Os americanos tinham outras opções, então, de ataque? Tinham. O secretário Rex Tillerson e os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, o ministro das Relações Exteriores, Rex Tillerson, secretário de Estado, e os comandantes militares americanos apresentaram três opções. Um ataque com mísseis cruzeiros, a opção que foi tomada pelo presidente Trump, com mísseis Tomahawk. Uma invasão por terra, suportada por um massivo ataque aéreo, e um ataque aéreo de aviões combinado com um ataque de mísseis. O presidente Trump optou, então, pela opção que dava uma resposta mais rápida, com menor risco para os militares americanos. Muito uma forma de se referendar domesticamente e de passar um recado para a Federação Russa que, muito embora não estivesse disposto a entrar em conflito direto com a Rússia, não permitiria que o aliado do Putin, o aliado do Kremlin, atacasse com armas químicas de modo indiscriminado. O fato, você falava agora há pouco, de que os russos estariam posicionados mais ao norte durante o ataque, significa que realmente eles foram avisados com antecedência? Quer dizer,
Foi combinado com os russos, como diz aquele ditado popular. Aquela brincadeira, né, do Garrincha, né, driblando os cones, e perguntava para o técnico se tinham combinado com os russos. Nesse caso, sim, foi combinado com os russos, mas, é claro, muito provavelmente os próprios elementos do serviço de inteligência russo já deveriam ter alguma antecipação de que isso aconteceria e tomaram as precauções necessárias para que o pessoal russo não fosse atingido pelos ataques. Seguramente, isso produz, do ponto de vista diplomático, uma tensão muito grande, ou seja, a Rússia deu uma nota enérgica, não é? Chamou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e pretende enquadrar os Estados Unidos, pelo menos dar uma satisfação, também mostrar que os americanos não podem fazer o que querem e bem entendem com seu aliado, mas não acredito que isso vá produzir um enfrentamento direto entre as duas potências militares, porque isso, sem dúvida alguma, representaria um risco absolutamente insustentável para os dois governos e para a população mundial como um todo. A popularidade de Trump melhorou depois disso aí? Curiosamente, sim. Veja como são as nuances da política, Mário. Antes, Trump era criticado porque estava muito próximo da Rússia e não desejava intervir no conflito da Síria, combatendo o ditador Bashar al-Assad. Agora, apesar de alguns críticos se levantarem, ele realmente decidiu atacar o regime de Bashar al-Assad e, como você bem colocou, até chegou ao ponto de estremecer as relações entre Washington e o Kremlin, podendo gerar uma forma de conflito, ainda que não em escalada militar, em caráter gigantesco. Então, isso acalmou os ânimos de importantes atores do Partido Republicano, o partido do presidente Trump, inclusive o ex-candidato a presidente da República, John McCain, elogiou os ataques e mesmo alguns opositores de Trump, pessoas ligadas ao Partido Democrata, à esquerda americana, consideraram que o ataque contra Assad foi ajustado, sobretudo em face da enorme comoção na opinião pública internacional por conta das vítimas civis do ataque com gás. O que esperar que aconteça daqui para frente? De modo geral, é acompanhar os desdobramentos com relação à definição de certos parâmetros para a atuação das duas potências militares, né, as duas superpotências do ponto de vista militar, os Estados Unidos e a Federação Russa, no que diz respeito ao conflito na Síria. Não se sabe ainda se os americanos pretendem intensificar as suas operações militares na região, isso sim, se fosse feito com o sentido de depor o ditador sírio, contrariaria os interesses de Vladimir Putin, os interesses da Federação Russa, e isso abriria espaço para um nível de imprevisibilidade muito grande, quem sabe até mesmo para uma hostilidade mais forte entre esses dois países ultrapoderosos. Contudo, me parece que como o Donald Trump tem preocupações primordialmente ligadas à política doméstica, à geração de empregos, à mudança de legislação do período Obama, como agora aconteceu com o Obamacare e com a legislação ambiental, não me parece que ele pretende adentrar no conflito sírio, porque isso aí traria para ele um óbice muito grande do ponto de vista da concretização da sua agenda com questões de imigração e coisas dessa ordem. Muitos críticos dizem o seguinte, olha, não adianta você combater um ataque a gás que matou dezenas de pessoas, inclusive muitas crianças, lamentável isso aí, mas com outro ataque. Não resolve, não seria por aí o caminho. Qual seria o melhor caminho para isso, hein? Se o objetivo fosse efetivamente livrar a Síria de armas químicas, porque veja, pelo acordo inicial a Síria concordou em destruir os seus arsenais de armas químicas sob a supervisão de forças russas e de elementos das Nações Unidas. Mas pelo que está se vendo, isso não aconteceu. Que aconteceu na semana que passou, nós vimos que eles não só dispõem das armas químicas, como estão interessados em utilizá-la. Apesar da Rússia dizer que foi um acidente, que, enfim, foi uma mesmo explosão, minorando, usando eufemismos e coisas dessa natureza, hoje se sabe que foi um ataque feito com gás sarin, né? Um gás neurotóxico que não tem cheiro, não tem cor, é praticamente detectável. A pessoa morre sufocada antes de ter alguma notícia que está sendo atacado com gás. Então, me parece que se o objetivo fosse realmente livrar a Síria de armas químicas, seria necessário uma invasão por terra. Mas isso demandaria duas coisas. Primeiro, apoio da opinião pública que Trump não tem. E depois,
uma autorização do Congresso para o envio massivo de tropas. Ele até poderia assinar uma ordem executiva, despachar os fuzileiros navais que respondem somente ao presidente da República, mas para poder enviar o grosso das tropas, a Força Aérea, principalmente o Exército, ele precisaria de apoio no Congresso. E dificilmente, com o clima político que existe hoje nos Estados Unidos, mesmo com o parlamento, nas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, tendo de maioria republicana, seria difícil contar com o apoio da população para abrir mais uma frente no Oriente Médio, além do Iraque e do Afeganistão, onde até agora existem forças americanas. Até porque talvez, como ocorreu em outros episódios de guerra, outras nações não estariam tão dispostas a integrarem formar uma coalizão. Uma coalizão, não é verdade? Hoje, as críticas elas são maiores do que o desejo de formar essa coalizão. Seguramente, Mário. Ou seja, o custo político, sobretudo no ambiente extremamente volátil no qual os atores estão inseridos, diante, sobretudo, desses fantasmas que pairam aí na Europa, o perturbador retorno de forças políticas ultranacionalistas, até xenófobas, a retirada do Reino Unido da União Europeia, ou seja, alguns dos principais aliados americanos ou potenciais aliados não estariam interessados em participar de uma ação militar direta com envio de tropas por terra na Síria. E os americanos não estão dispostos a arcar com os custos políticos, econômicos e securitários de enviar mais tropas para o Oriente Médio, imiscuindo-se nesse conflito sírio tão devastador, não é, que todos os dias nós temos imagens chocantes que vêm à nossa casa nos noticiários, mas que parece que mostra aquilo que o teórico clássico já falou, né, que os princípios da política internacional são à la carte. Todas as vezes que os atores políticos se sintam interessados em falar de paz, em falar de autodeterminação dos povos, empregam esses elementos. Quando não, falam de soberania, de autodeterminação e dizem que a Síria é problema dos sírios, né? É uma declaração muito famosa de Donald Trump, quando ainda era candidato a presidente da República, é que se a Síria iria ou não continuar com Bashar al-Assad, era uma coisa que ia ser decidida pelo povo sírio e não pelos americanos. Ele dizia o quê? Que ia fazer a América grande de novo e, por isso, ia concentrar sua ação na política doméstica. Saindo da guerra síria, vindo para a guerra no Brasil. A guerra no Brasil é diferente. Né? É uma guerra contra a crise, é uma guerra contra a corrupção, enfim. Como analisar esse quadro nacional hoje? Nós vivemos hoje, Mário, em uma situação de tentativa de recuperação da crise econômica, todos os equívocos da condução da política macroeconômica que foram tomadas, sobretudo no segundo mandato da presidente Dilma, e de reestruturação das capacidades dos atores políticos de levar a termo a decisão diante dos imponderáveis da Operação Lava Jato e das outras operações de combate à corrupção. Seguramente hoje o presidente Temer dispõe de uma maioria congressual que lhe dá alguma segurança, mas essa maioria não é perene, não é uma maioria que se mantém diante de toda e qualquer situação. Ou seja, já mostrou, por exemplo, que para a reforma da Previdência, que é um tema muito mais sensível, que afeta diretamente a vida dos cidadãos, o governo terá que fazer amplas concessões à sua própria base aliada a fim de aprovar essa reforma que julga fundamental. Então, é um momento no qual a economia começa a dar alguns sinais de recuperação, mas ainda muito aquém daquilo que os atores políticos desejariam. Os atores políticos, que eu digo, que estão no governo, ou seja, o presidente da República, seu staff, seus principais aliados, e um momento no qual o governo passará por uma prova de fogo, que é a votação dessa polêmica medida de reforma previdenciária. Uhum. Mas o governo Temer já começa também a ceder e tentar ver formas de se amenizar essa reforma que é considerada radical pelos críticos, e vendo a possibilidade de não passar na votação no plenário, o governo já começa a admitir a possibilidade de ceder em relação a essas propostas. Né? Imaginar que o governo esperava aprovar um texto tão duro, sem nenhum destaque, sem nenhuma emenda, é desconhecer completamente o processo legislativo brasileiro. Ou seja, para conseguir aprovar o texto dessa emenda, o governo precisa de ampla maioria congressual. São precisos pelo menos 308 deputados. E também
a imensa maior parte dos senadores em 2 turnos para que isso possa acontecer. Nesse caso, o governo atua, como eu sempre brinco com meus alunos, como um vendedor de automóveis, né? Um vendedor de apartamentos, um corretor imobiliário. Ele pede um preço mais elevado, sabendo que é difícil de ser alcançado, e aí vai negociando, vai barganhando. Alguma coisa muito parecida com o que o governo fez em outras ocasiões. A diferença é que no começo do governo, quando o governo, para o assombro de muitos observadores e analistas, conseguiu aprovar a PEC dos gastos, o governo naquele momento estava no seu auge. Tinha acabado de acontecer o impeachment, as forças políticas tinham se reagrupado em torno do presidente Temer e ele conseguiu aprovar esse texto duríssimo de austeridade, de ajuste fiscal e tranquilizou os mercados. Mas com relação à reforma da Previdência, às vésperas de um ano eleitoral, diante de todo o apelo que isso tem na vida cotidiana dos cidadãos, uma coisa é você falar de medidas abstratas de ajuste fiscal, contas públicas, coisas que estão além do alcance do cidadão comum. Outra coisa é você dizer, olha, sua aposentadoria era assim e agora vai ser de outro jeito, você vai ter que contribuir mais e isso, evidentemente, tem um peso político bem maior. Os congressistas sabem disso e cobram uma fatura mais alta do governo para poder aprovar essa medida. Provavelmente, a medida tende a ser aprovada, mas com amplas concessões. O governo já fez uma concessão muito grande, que foi transferir a reforma da Previdência dos estados para estados e municípios, estados e municípios, entes federados. Essa reforma dos servidores públicos federais e estaduais ficou a cargo desses entes federativos. Se isentou da responsabilidade, jogou o abacaxi para os governadores e prefeitos. Com relação às aposentadorias especiais, aposentadoria rural, tempo mínimo de contribuição, aposentadoria para professores e policiais, provavelmente o próprio relator já acenou a possibilidade de produzir alterações para poder provar a reforma possível. Ou seja, me parece que o cálculo que o governo fez foi o seguinte: se colocasse um texto mais brando, com as pressões que naturalmente aconteceriam, a reforma ia ficar descaracterizada ao ponto de ser inócua. Então, diante dessa possibilidade, o governo exigiu um texto mais austero sob o conselho da equipe econômica do ministro Meirelles e agora nós temos a possibilidade de aprovar uma reforma possível, sabendo que haverão concessões. Porque, veja, até o presente momento, a reforma sequer foi discutida na comissão especial do Congresso e já conta com 100 emendas ou 100 propostas de emenda. Até lá, seguramente acontecerá muito mais debate e o texto a ser aprovado não tenderá a ser tão severo quanto aquele que foi inicialmente proposto. Vai sair, então, uma coxa de retalhos essa proposta aí? É difícil. Mais de 100 emendas? É difícil dizer, mas de Sarney até aqui, todos os governos, com exceção do próprio governo Rousseff, o governo da presidente afastada Dilma Rousseff, tentaram fazer a reforma da Previdência. E o resultado foi mais ou menos esse que você fala. Ou seja, a reforma era proposta, mas as pressões políticas eram muito grandes, o apelo, muitas vezes até emocional, fazia com que os parlamentares suavizassem seu posicionamento, temendo, não é, serem punidos nas urnas, e aí tivemos vários remendos previdenciários e não uma reforma previdenciária que é urgente no Brasil desde os anos 80. Bom, e daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos continuar discutindo a respeito das questões políticas e econômicas no Brasil e no estado de Pernambuco. Chegamos ao segundo bloco do programa em off deste domingo, conversando com Elton Gomes, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Está conversando conosco a respeito das questões econômicas e políticas internacionais, nacionais e também estaduais. Estamos ainda no Brasil. Bom, aprovando a reforma da Previdência, vem também a reforma trabalhista, né? Já teve a terceirização, enfim, é um pacote de medidas que não é nada favorável para o governo. E, por conta disso, um desgaste grande do Temer, né? Nas últimas pesquisas, por exemplo, aqui em Pernambuco, 91% de rejeição para o Temer, né? 0% de intenção de voto. Isso, no país como um todo, foi mais ou menos assim. É verdade, Mário.
as medidas tomadas pelo governo são profundamente impopulares, né? Reduzem o perfil do gasto público, estabelecem relações trabalhistas que permitem a terceirização irrestrita, propõem um aumento do tempo de contribuição e regras de transição duras para quem ainda está para se aposentar, e isso seguramente representa um desgaste político bastante considerável. Contudo, veja como são os paradoxos da política. Com todas as medidas que o governo Temer está tomando, muito provavelmente ele não terá condições de ser candidato à reeleição. Lembrando que corre o processo de cassação da chapa Dilma Temer no TSE, que vai ser retomado na semana próxima. Mas ainda que, como dizem os principais observadores e analistas, a chapa não seja cassada, como parece ser a tendência, ele terá problemas do ponto de vista da sua imagem pública, que já era ruim, muito desgastada. O Brasil saiu muito dividido, tanto da eleição de 2014 quanto do processo de impeachment. E o paradoxo, como eu dizia ainda há pouco, é o seguinte, é que mesmo que Temer não possa se reeleger, as medidas aprovadas por ele, não digo tanto a terceirização, mas a medida do teto de gastos e a reforma da Previdência, caso venha realmente a ser aprovada, deixarão mais fácil a vida do próximo presidente da República, que, seja quem for, vai ter a situação das contas públicas mais saneada e vai ter a possibilidade de dizer que o ônus, né, a responsabilidade por isso não pertence a ele. As medidas duras foram tomadas, sanearam a economia, mas isso foi coisa do governo Temer. Então, o Temer, ele parece que faz um cálculo que é mais ou menos o seguinte: já que eu não terei condições de ser candidato à reeleição, eu pelo menos quero aprovar o pacote de medidas que julgo necessário para reativar a situação econômica do país. Os mais próximos dele e as pessoas, os profissionais que cobrem Brasília, na questão do jornalismo, dizem que o próprio Temer já chegou e disse assim: olha, eu não estou preocupado com minha popularidade porque eu sou um governo de transição, eu tenho consciência disso. E eu tenho que fazer essas reformas e vou fazê-las. Ele foi bem taxativo, me parece, nessa questão. No começo do governo Temer, com toda aquela euforia pós-impeachment e o realinhamento das forças políticas, sobretudo diante da grande vitória conseguida no governo, no parlamento, com a aprovação da PEC dos gastos, existiram alguns atores que aventavam a possibilidade de, no caso de uma recuperação econômica rápida e melhoria das condições de vida do brasileiro típico, do cidadão comum, o Temer reunir condições para poder concretizar esse que era o projeto político do PMDB, segundo ele mesmo, né? Ou seja, deixar de ser um partido que era o fiel da balança, apoiando quem estivesse no poder, e ser um partido político em condições de concorrer e vencer a disputa pela presidência da República. Isso, pelo que a gente tem acompanhado até o presente momento, parece não estar perto de se concretizar, a menos que nós tenhamos uma reviravolta bastante considerável. A tendência é que a recuperação econômica ocorra de maneira mais lenta, para, quem sabe, o primeiro semestre de 2018, já às vésperas da eleição, e que o presidente Temer, depois de tomar amargas e impopulares medidas, ainda que necessárias, sob o ponto de vista da administração pública, do controle de gastos e coisas dessa ordem, se veja praticamente inviabilizado e restrito a essa situação de governante de transição. Existe um relativo consenso, Mário, eu adiciono, de que Temer seria a opção menos lesiva, né, ou menos ruim para poder terminar o mandato de Dilma Rousseff e entregar o Brasil a seu sucessor, seja ele da direita ou da esquerda, em 2018, porque ele teria pouca ou nenhuma chance de concorrer à eleição de 2018. Ou seja, é por isso também que muitos atores, inclusive o governo afastado, a atual oposição, não gostariam de ver a chapa cassada, porque se isso acontecesse, provocaria uma eleição indireta no Congresso, com resultados absolutamente imprevisíveis, a pensar até, quem sabe, em um candidato em condições de concorrer à reeleição em 2018. Nós já vimos, há alguns anos atrás, nesses últimos anos, na verdade, um desgaste muito grande do Partido dos Trabalhadores, que tinha toda a pompa, tinha todo o crédito dos brasileiros e, por conta desses envolvimentos em corrupção, fez com que se elegesse o menor número possível já visto de parlamentares, enfim, nas últimas eleições.
Isso pode acontecer com o PMDB nas próximas eleições, porque além do desgaste do governo ter que promover todas essas reformas, existe também o desgaste de quadros nacionais do próprio PMDB. Nós temos aí o Renan Calheiros, que está citado, nós temos o Romero Jucá e tantos outros que estavam em posição, o Eduardo Cunha, que está preso nesse momento. Isso pode fazer com que o PMDB sofra o mesmo desgaste que o PT já sofreu há algum tempo atrás? Eu acredito que o PMDB sofrerá e já está sofrendo um grande desgaste. Mas eu não compararia com o desgaste sofrido pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores era o partido com a maior unidade no Brasil. Era um partido que, do ponto de vista da sua atuação congressual e das suas ramificações estaduais e municipais, era muito identificado com a estrutura centralizada que vinha desde Brasília. O PMDB é uma espécie de confederação de pequenos partidos que se juntam para poder formar o PMDB nacional. Então, quando você fala de uma possibilidade de desgaste, de sofrimento político-eleitoral do PMDB, claro, ele acontecerá, mas muito mais no caso dessas figuras-chave que você fez referência do que do partido como um todo. Como o PMDB é muito grande, muito acomodatício, muito maleável, lá você encontra atores políticos das mais diversas tendências ideológicas, né? Desde aquele sujeito ultraprogressista até o mais conservador, e isso vai fazer com que o PMDB tenha uma resistência maior, ao que me parece, a leitura que faço é essa, o desgaste do governo Temer nacional. Ou seja, eu acho que a situação do PMDB ela vai ter que ser vista muito mais caso a caso, sobretudo dentro dos contextos regionais, sobretudo dos contextos estaduais. E isso, é claro, ocorrerá, mas não na intensidade que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, que depois, sobretudo, do envolvimento em escândalo de corrupção e da cassação da presidente Dilma, produziu um certo desencantamento e uma resistência político-eleitoral muito grande, ao ponto do partido eleger o menor número de prefeitos em sua história. Resistência, essa palavra também vale para o PMDB, porque internamente, como foi colocado, é uma federação de tendências, né? Nós temos um exemplo claro aqui no estado de Pernambuco, os PMDBistas daqui sempre foram contrários a essa cúpula que está aí no poder no PMDB, né? O Jarbas Vasconcelos, o Raul Henri, enfim, que junto a outros estados nunca concordaram com essas posturas. É verdade. A primeira questão que se levantou assim que o PMDB anunciou seu desembarque do governo Dilma é se Michel Temer, se Renan Calheiros, Romero Jucá, se Moreira Franco e outros atores pivotais do PMDB teriam condições de manter esse partido com um mínimo de unidade a fim de que ele pudesse levar a termo a administração federal. E hoje se sabe que foi possível fazer isso graças ao realinhamento das forças políticas, as transformações drásticas que aconteceram via processo de impeachment, mas se tem, claro, uma rivalidade muito grande, se tem posturas muitas vezes independentes. Você falou de Jarbas Vasconcelos. Não é? Jarbas Vasconcelos, durante a votação do próprio impeachment, não é? Ele fez às vezes ali de um acusador de Eduardo Cunha, seu correligionário, não é? Uma figura importante do seu partido que presidia a Câmara dos Deputados, em que ele dizia que era uma vergonha que aquela sessão estivesse sendo presidida por Eduardo Cunha, mostrando que, por exemplo, o PMDB de Pernambuco, como o PMDB de muitos estados, não está fechado, alinhado totalmente com o PMDB nacional. Bom, e o que esperar para 2018? Estamos há mais ou menos um ano e meio, né, das eleições de 2018. Que quadros poderiam ser viáveis? O que o eleitor poderia ter como quadros possíveis para candidaturas em 2018, já que está todo mundo tão desgastado, hein? Seguramente nós vivemos uma crise de representatividade, ou seja, a política brasileira envelheceu, não produziu novas lideranças, todos os movimentos de insatisfação vociferados nas redes sociais, que foram mostrados nas ruas desde 2013, passando pela eleição de 2014, protestos em 2015, protestos contra e a favor do governo, impeachment em 2016, não produziram novas lideranças políticas e nem foram capazes de fazer as antigas forças políticas se renovarem. Pelo contrário, houve até um certo
envelhecimento, um certo desgaste das principais forças políticas brasileiras e hoje não encontramos nenhum presidenciável que esteja em condições amplamente favoráveis. Existe o caso do ex-presidente Lula, que, à medida em que as medidas impopulares do governo Temer são levadas adiante, consegue se viabilizar, ou seja, reativar aquilo que alguém já chamou de lulismo, mas para sobre o presidente Lula grandes incertezas. Por exemplo, os processos que correm contra ele que podem torná-lo inelegível para 2018 ou, em caso mais extremo, fazer com que ele seja cerceado da sua liberdade e, portanto, não esteja em condições de concorrer. Outros candidatos se colocam aí de maneira ainda muito pouco clara e perderam muito de 2014 para cá, seja por exposição nos escândalos de corrupção, seja por uma espécie de abandono do cenário público, né? E aí a gente tem o senador Aécio Neves com uma performance pré-eleitoral pífia. Nós temos a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também com números muito pouco expressivos, uma sombra do que foi em 2014 e o que realmente tem preocupado os analistas políticos em período mais contemporâneo, que é a possibilidade do surgimento de um candidato ou de uma candidatura antissistema, de um outsider. Já se falou muito do deputado Jair Bolsonaro. Hoje, alguns aventam a possibilidade do prefeito de São Paulo, o midiático prefeito João Dória, né, que representa aí uma nova força política, ou pelo menos um novo modo de fazer a política, mesmo dentro de um partido tradicional, o PSDB, se colocar como um presidenciável. Mas aí ele teria que vencer a disputa interna, né? Seguramente. Tem o Aécio, tem o Alckmin, até o Serra se cogita. O PSDB... muitas vezes não se comporta como um partido político unívoco, né? Se comporta como um verdadeiro campo de forças, não é? Onde ali os principais atores em condições de se lançar a candidatura para a presidência da República atuam quase que como gladiadores, buscando o seu próprio espaço para poder viabilizar o seu caminho. Mas isso só iria ser nas principais agremiações partidárias pelo mundo afora, não é só no Brasil não. Agora mesmo existem muitas tensões dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores cogita criar um cargo para a senadora Vanessa Graziotin, a fim de que ela não se indisponha com o senador Lindenberg Faria e coisas dessa ordem. Enfim, nós temos um cenário muito pouco claro, outros nomes se colocam, o nome de Ciro Gomes também é muito aventado, mas até agora nenhum candidato, com exceção do ex-presidente Lula, que você diga, olha, esse candidato já começa a disputa muito forte. São sempre possibilidades e candidaturas que precisariam ser construídas, como você bem colocou. Primeiro vencendo as disputas dentro dos próprios partidos e depois criando a possibilidade desses nomes serem conhecidos, reconhecidos e aceitos nacionalmente. Haveria a possibilidade de aparecer um salvador da pátria, como na época de Collor, lá atrás em 89, que era de um partido pequeno, mas um jovem candidato, e meio que desconhecido, e que subiu assim rapidamente. Haveria essa possibilidade de em 2018 aparecer um candidato desse tipo? Essa possibilidade nunca pode ser excluída da política brasileira, Mário. Uma das maiores características do sistema político brasileiro, da cultura política nacional, é o chamado messianismo político. Essa tendência por esperar por homens providenciais, salvadores da pátria, demiurgos, pessoas que se apresentam como aqueles que vão ser capazes de resolver problemas de 500 anos em um mandato de 4 anos. Isso no Brasil é muito recorrente e pode ser feito tanto por alguém que vem de fora do sistema, um outsider, como por um ator político tradicional. O próprio ex-presidente Lula pode se apresentar como o salvador da pátria nesse momento, não é? Em que existe um descrédito tão grande da classe política, onde os partidos políticos estão desmoralizados, e você teria então um apelo à figura pessoal do líder, aquilo que a gente chama na sociologia e na ciência política de liderança carismática, mais do que a propostas de governo e aquilo que é muito importante e não se discute no Brasil, que são as coalizões. Nós vivemos num modelo chamado presidencialismo de coalizão, no qual é preciso fazer amplas alianças, tanto para ganhar as eleições, como principalmente para governar, aprovar a legislação do interesse do Executivo no Parlamento. Mas à esquerda haveria algum partido que teria chance? Hoje nós não aventamos nenhuma possibilidade, com exceção
do próprio Ciro Gomes, que se coloca como presidenciável mais à esquerda, e do ex-presidente Lula, não surgem aí nomes, entenda, em condições reais de se candidatar e vencer uma disputa pela presidência da República. Na direita também o cenário não é tão favorável, porque teríamos os presidenciáveis do PSDB e uma disputa para saber quem seria efetivamente o nome do partido, se Alckmin, se Aécio Neves ou mesmo o prefeito Dória. Ou seja, o cenário ainda é muito pouco claro. O que é seguro, e a gente pode conversar sobre isso um pouco mais, é que cada vez mais aumenta a rejeição à atividade política no Brasil e isso seguramente é muito perigoso para o aperfeiçoamento democrático. E faz parte também dos eleitores tomar posse disso aí, né? Nós, cidadãos, eleitores, de que forma nós poderemos ajudar a reconstruir essa política nacional e, sei lá, de alguma forma acreditarmos em um ou outro candidato que seja mais coerente, enfim, que não seja com as mãos sujas. Qual é o papel do eleitor nesse contexto todo? O papel do eleitor numa democracia precisa necessariamente ser o papel de protagonista. Ou seja, cabe ao eleitor fazer uma avaliação prospectiva do que o seu candidato ou grupo político pode fazer e uma avaliação retrospectiva do que ele fez e avaliar se ele merece ou não ser reconduzido ao cargo ou eleger o sucessor por ele indicado. Ou seja, o principal instrumento do eleitor é o voto, mas isso acontece a cada 2 ou 4 anos. Durante todo o restante do tempo, também acontece a atividade política e as pessoas se descuidam muito delas. Não acompanham a ação dos seus representantes, não buscam ver as propostas que são votadas no parlamento, acompanhar a atuação dos seus congressistas e dos seus deputados estaduais, vereadores na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal. Então, é importantíssimo ter uma participação ativa, exercer uma cidadania plena dentro e fora dos partidos políticos para que nós possamos produzir as transformações de que tanto precisamos. Ou seja, um dos grandes elementos que prejudica essa atividade política do Brasil é o desconhecimento absoluto do funcionamento das instituições que atinge a imensa maior parte dos cidadãos em idade eleitoral. Ou seja, as pessoas não sabem quais são as atribuições do parlamento, desconhecem os limites e possibilidades do poder do presidente da República. Desconhecem o próprio poder que tem de colocar e tirar. Se você é um candidato, eu acredito em você e você não corresponde, eu tiro, nunca mais eu voto, basta não votar mais, nunca mais seria reeleito. Essa sua observação. Enfim, é preciso que as pessoas tomem essa consciência. E a gente vai discutir um pouco mais a respeito dessa dúvida toda, dessa insegurança que traz pesquisas horríveis para os candidatos. Daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do programa Off. Chegamos ao último bloco do programa em off desse domingo. Estamos conversando a respeito da política nacional, internacional e local com Elton Gomes, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Elton, nós conversávamos no final do último bloco sobre essas incertezas políticas que geram uma insegurança muito grande no eleitor, no cidadão. E nós temos uma pesquisa muito clara que mostra essa insegurança. A pesquisa que foi feita pelo Instituto Maurício de Nassau, é um instituto aqui de Pernambuco, que trouxe informações a respeito do governo Paulo Câmara, a avaliação do governo Paulo Câmara. Vamos observar aqui o primeiro quadro, pesquisa. Você aprova ou desaprova a administração do governo Paulo Câmara? Veja só, desaprovam 74%. É um número, é um índice muito alto. Não sabe ou não responderam, 10%, aprovam 16%. Elton Gomes, como analisar uma desaprovação de 74%? Há como reverter em cerca de 1 ano e meio isso aí? Bom, Mário, seguramente um governante que, até onde se sabe, procurará buscar a reeleição, deveria contar com pelo menos 54%, 55% de aprovação popular para poder ter boas chances de se reeleger.
Contudo, o alto nível de rejeição do governo Paulo Câmara mostra que alguns eventos recentes, sobretudo a crise de segurança pública e outros fatores conjunturais próprios da economia nacional e das grandes operações de combate à corrupção que produziram um descrédito generalizado na classe política brasileira, afetaram o governo Paulo Câmara. Bom, nesse caso, 54% seriam necessários para reverter essa situação, não é isso? Ele tem 16%. Há como em um ano e meio ele superar isso aí? Tudo vai depender do andamento das alianças, ou seja, a própria aliança que dá sustentação ao governador Paulo Câmara à Frente Popular, como ele vai conseguir administrar os conflitos que existem dentro da sua própria coalizão de governo e de que maneira a situação da economia e, ao que me parece, da segurança pública do estado de Pernambuco estará no caso do pleito de 2018. Porque essas devem ser, com toda certeza, os principais elementos que afetam a imagem da gestão do governador Paulo Câmara. O Elton Gomes falava sobre um dos fatores que colaboraram para essa desaprovação do Paulo Câmara, que foi justamente a questão da segurança. E esse é um dos pontos que está no outro quadro que temos aqui para mostrar. Temos um quadro que mostra qual o principal problema do estado de Pernambuco hoje. Isso foi uma pesquisa espontânea, hein? Violência e segurança pública. Veja só, 41%. É o dobro do segundo, que fica o desemprego meio a uma crise como essa que estamos passando. E a saúde em terceiro lugar, 16,9%. Elton Gomes, então, o que esperar em relação a essa questão? Como analisar a questão da insegurança, do desemprego e da saúde? O primeiro ponto é seguramente aquele que faz acender a luz vermelha, a luz de alerta para o governo estadual. Mostra que a percepção de segurança dos cidadãos pernambucanos foi durissimamente abalada pelos desgastes que aconteceram mediante a possibilidade de deflagração de uma greve da Polícia Militar, a insatisfação dos profissionais da segurança pública diante das condições de trabalho e, sobretudo, o aumento da violência urbana nos últimos tempos. A questão do desemprego me parece uma questão muito mais conjuntural, própria do momento econômico que o país vive como um todo. Outros pontos ali também têm uma certa sazonalidade, como a questão do abastecimento de água. Estamos num dos anos mais secos da história, né, com vários municípios decretando estado de emergência em todo o Nordeste, e a questão da saúde como alguma coisa que, em qualquer pesquisa, estimulada ou não, que for feita no Brasil, vai aparecer como um dos principais problemas da administração pública brasileira como um todo. Pernambuco, dentro do quadro da crise nacional, não é um dos estados que vive uma das piores situações, mas a própria capacidade de gestão do governador Paulo Câmara começa a ser duramente questionada pelos cidadãos, sobretudo em face do avanço da violência e da incapacidade do governo de lidar com problemas já bastante antigos, ou seja, não é tanto o que o governador ou a sua equipe de governo conseguiu entregar na forma de políticas públicas, mas aquilo que os cidadãos percebem do ponto de vista qualitativo, ou seja, como eles entendem que melhorou ou piorou o acesso aos serviços públicos. Isso aí coloca a necessidade do governo de rever tanto as suas estratégias de comunicação, como principalmente a maneira de se fazer mostrar aos cidadãos, de aproximar-se dos cidadãos a fim de mostrar aquilo que foi feito. Ou seja, há entendimento que se tem, entenda que toda pesquisa é uma fotografia de momento, é uma fotografia que é, no mínimo, alarmante, porque traz para o governo a possibilidade concreta de não conseguir a sua reeleição. E isso aí, efetivamente, começa a preocupar os estrategistas políticos do campo das princesas. Bom, aí algum telespectador pode estar pensando, então o problema é o governador? Aí tem um outro quadro aqui. Quem merece ser candidato, ser o futuro governador do estado de Pernambuco? Também pesquisa espontânea. E aí a gente vê que não é bem por aí. Não é só o problema, é o governador que é o problema. Veja só, não souberam ou não responderam 66,1%. Nós temos aqui um outro quadro indicando que, por exemplo, o Armando Monteiro teria 13%, Mendonça Filho 4%, Jarbas Vasconcelos 3,4%, Paulo Câmara 3,3%, o Bruno Araújo 1,1%, outros
7,1%, ninguém 1,9%. Mas esses 66,1% indicam que o problema não é só o governador propriamente dito, é a classe política, não, Elton Gomes? Seguramente, Mário. Esse número extremamente elevado, né, muito expressivo, que coloca que ninguém deveria ser o próximo governador do estado de Pernambuco. Ninguém mereceria. Mereceria, né? Ou deveria ser o governador do estado de Pernambuco, revela um extremo desencantamento com a política partidária e com os atores políticos que podem se apresentar para disputar as eleições em 2018. O senador Armando Monteiro aparece com uma vantagem bastante considerável se considerado aos outros candidatos, em função do desgaste do governo de Paulo Câmara e dessa desaprovação recorde, mas boa parte desse potencial eleitorado simplesmente não desejaria votar em ninguém. E tradicionais forças políticas do Estado, né? O ex-governador Mendonça Filho, o ex-governador Jarbas Vasconcelos, aparecem aí com desempenhos muito baixos, né? Com 4% e 3,4%. O Bruno Araújo, deputado federal pernambucano, aparece com apenas 1,1%, mostrando que não existe hoje um apelo popular para uma candidatura que viabilize a chegada ao poder de um governador oposicionista, tanto quanto permitisse, ainda mais que permitisse a reeleição do governador Paulo Câmara. Eu gostaria de dizer uma coisa, Mário, que boa parte desses números ainda vai sofrer uma alteração em função de quê? Dos alinhamentos políticos que nós teremos para 2018, do ponto de vista nacional, com quem estará cada um desses candidatos, né? Quem eles apoiarão para a presidência da República, qual será a sua plataforma dentro do Estado, a aliança que eles vão formar e como isso vai poder ou não trazer uma performance eleitoral significativa para esses pleiteantes, né? Mas isso mostra, inclusive, que o pernambucano hoje deseja a vinda de novos atores políticos, deseja uma renovação do quadro político e, infelizmente, ele não possui. Curiosamente, Paulo Câmara foi apresentado como um gestor moderno, ele deixou as contas do Estado, se comparado com os outros estados na meia crise, em condições favoráveis, mas isso não foi suficiente para reverter essa imagem negativa. Os cidadãos pernambucanos continuam avaliando mal o governo e aí ele tem 1 ano e meio para tentar reverter isso e, por outro lado, o senador Armando Monteiro procurará por todos os meios se articular com os principais prefeitos, se articular em nível estadual para poder fazer deslanchar a sua candidatura para 2018, ou seja, a disputa está colocada entre o governador que busca se reeleger e o senador que visa ser governador do estado de Pernambuco. E aí o Instituto Maurício Nassau foi além, colocou uma pergunta estimulada, colocou candidatos. Quem merece ser futuro governador do estado de Pernambuco? Tirando a espontânea, vamos para a estimulada, a pesquisa estimulada, nós temos essa, olha aí. No próximo ano ocorrerá a eleição para governador de Pernambuco. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Estimulada, colocando os nomes. Vejam só o resultado que tivemos. Brancos e nulos, 33%. Brancos e nulos, 33%. Não sabem, não responderam, 25%. Quer dizer, mais de 50%, 58%, ou são brancos e nulos, ou não sabem, ou não responderam. Quer dizer, não tem candidato. E aí vem o Armando Monteiro com 22%, Mendonça Filho com 12%, aquela mesma sequência. O Paulo Câmara com 6% e o Bruno Araújo com 2%. Muito preocupante, Elton Gomes. 58% de branco e nulos e não souberam ou não responderam. Muito preocupante isso, não? Os dados da pesquisa mostram uma situação verdadeiramente atípica. Ou seja, se a eleição fosse hoje, a quantidade de votos não válidos e de indecisos superaria, não é, por larga margem, quase 60%, os votos válidos em candidatos que se colocariam aí como pleiteantes à disputa estadual. Uma coisa que é importante ser lembrada é que existe uma probabilidade bastante concreta de, na eleição de 2018,
esses candidatos que aí estão colocados como rivais, como opositores, estarem coligados, ou seja, Paulo Câmara poderia estar coligado com Bruno Araújo, poderia estar coligado com o próprio Mendonça Filho ou Jaber Vasconcelos, e isso representaria aí um ganho de força da sua candidatura, ao menos em tese. Sobretudo, a grande disputa que esses candidatos terão, seja o senador Armando Monteiro Neto, seja o governador Paulo Câmara e os outros candidatos que aparecem nas margens da pesquisa, vai ser para conquistar uma parte considerável desse eleitorado indeciso, porque o eleitorado, vamos dizer, que deseja não votar, não tem essa possibilidade no Brasil. No Brasil, o voto é obrigatório e, fatalmente, eles terão que se decidir por alguma das alternativas políticas que se apresentam. Para isso, a campanha eleitoral no rádio e na TV tenderá a ser determinante. E aí, pesa a favor do governador Paulo Câmara, se mantiver a sua aliança, o tempo de televisão. E um último quadro da pesquisa do Instituto Maurício Nassau, que diz o seguinte, vamos lá, a administração Michel Temer é reprovada por 91% dos pernambucanos. Sendo aprovada por apenas 5% da população, ele também é apontado como o pior presidente do Brasil. Lula lidera na pesquisa, 58,8%, essa é espontânea, seguido por Jair Bolsonaro, 5,1%, Marina Silva, 3,3%, Dilma Rousseff, 1,5%, Michel Temer não pontuou isso aqui no estado de Pernambuco. Então, não é só na esfera estadual, é na esfera federal também, né? Essa rejeição é imensa, 91% de rejeição ao governo, à administração Michel Temer. É verdade, Mário. Os números mostram o ex-presidente Lula com franca vantagem, né? Ou seja, se ele estiver em condições de ser candidato em 2018, estiver gozando dos seus direitos políticos e em liberdade, ele terá boas condições de sair candidato, sobretudo nos estados nordestinos, e Pernambuco seguramente não é uma exceção. Os números mostram também o deputado federal carioca Jair Bolsonaro, né, com 5,1%, mostrando um fenômeno recente de radicalização de parte do eleitorado brasileiro que busca uma alternativa mais à direita e uma alternativa de força, sobretudo para questões de segurança pública e coisas dessa ordem. Mas não me parece que o deputado Jair Bolsonaro tenha condições efetivas de se candidatar à presidência da República em condições de vencer hoje. É claro que é difícil você fazer uma previsão, sobretudo depois de 2016 ter sido um ano no qual o imponderável deu as caras tantas vezes. Mas o discurso muito radicalizado, truculento do deputado Bolsonaro traria dificuldades para que ele pudesse efetivamente agradar o eleitor médio na eleição majoritária. Para se eleger deputado federal, tudo bem, uma parte de eleitores com esse perfil ideológico é suficiente para poder mantê-lo no poder várias vezes, mas sem isso, sem suavizar seu discurso e sem montar uma nova estratégia para poder ter músculo partidário, seria muito difícil para ele. Uma coisa que também prejudicaria o ex-presidente Lula seria a recomposição de sua aliança para poder se candidatar. Hoje, a aliança do PT conta com apenas 3 partidos, o próprio PT, o PDT e o PCdoB. Para poder viabilizar uma candidatura nacional é preciso mais do que isso e seguramente ele tem recursos políticos e habilidade para conseguir costurar uma coalizão maior se puder ser candidato. A desidratação da candidatura de Marina Silva aqui em Pernambuco, onde ela nunca teve uma votação muito grande, foi ainda maior nessa pesquisa para presidente da República, mostrando que de 2014 para cá, por ter ficado justamente muito fora da discussão nacional, ter procurado se preservar em meio ao turbilhão da Operação Lava Jato, coisa dessa ordem, fez com que a candidata perdesse visibilidade e recuasse na intenção de voto, ficando com apenas 3,3%. Agora, o que chama muita atenção é a situação da ex-presidente, a presidente afastada Dilma Rousseff, que pontuou apenas 1,5%, mostrando que, muito embora a população, em parte, se identifique com a esquerda petista ou com o projeto do ex-presidente Lula, não deseja o retorno da presidente Dilma, que é também vista como uma das responsáveis pela crise econômica que se abateu sobre o país. Ou seja, parece que a população
entrevistada colocou a culpa no governo passado, Dilma Rousseff, e no governo atual, que teve o pior desempenho, né? O presidente Temer não chegou sequer a fazer 1% das intenções de voto, mostrando que os dois governantes, né, o presidente e o vice, agora atual presidente, foram responsabilizados pela piora das condições de vida do cidadão e, por isso mesmo, não seriam levados ao Palácio do Planalto. Bom, pelo que se vê, os políticos brasileiros terão até 2018 esse tempo para reverter essa situação. De que forma, Elton Gomes, você acredita que esses políticos podem reverter? Há essa possibilidade de reversão, quer dizer, do povo brasileiro, dos eleitores voltarem a acreditar nos políticos brasileiros? Eu acredito que sim, Mário, porque acreditar que não é possível fazer política partidária é abrir mão da democracia. A democracia funciona por representação e isso pressupõe eleições regulares e periódicas. A ideia é que os cidadãos procurem acompanhar com mais atenção seus representantes, que não se deixem levar pelo apoio personalístico, pela fulanização da política e não transformem uma campanha política eleitoral em uma gincana com cores e tudo, onde as pessoas torcem apaixonadamente por um indivíduo ou por seu grupo político a despeito das questões concretas da economia, da política e das medidas de governo que são propostas. Ou seja, é importante sair do personalismo, do messianismo político e, sobretudo, aprender um pouco mais sobre como funcionam as instituições, o que é uma coalizão de governo, quais são as regras para poder alocar as cadeiras do parlamento, quais são as atribuições do Poder Executivo, o que é um projeto de lei que se passa nas assembleias ou nas duas casas federais, no Senado e na Câmara dos Deputados, e isso, com certeza, produziria um enorme benefício para a nossa democracia. São essas coisas, essa cidadania ativa, esse engajamento para além do puro período eleitoral que pode fazer com que o Brasil volte a acreditar nos seus políticos e com que os políticos possam se viabilizar diante da população, mesmo diante de uma imagem tão negativa, sobretudo depois de decorridos aí mais de 2 anos de Operação Lava Jato. Muito obrigado, então, por esta noite tão instrutiva para nós aqui, e falando em relação à política e à economia no Brasil, no mundo e aqui no estado de Pernambuco. Eu que agradeço, Mário, uma grata satisfação. Até uma próxima oportunidade. Agradecemos também a sua presença aqui conosco até esse momento. Um bom restante de domingo, uma ótima semana. E no próximo domingo, às 10 horas da noite, mais encontro marcado no programa Em Off.